Oi, gente. Amanhã eu entrego o meu TCC pra banca e eu já tô, assim, muito cansada. Eu estou fazendo meu TCC com o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Ele é uma pessoa controversa, pelo que falam e tal, mas eu gosto dele, eu tive matéria com ele na faculdade, eu sempre gostei muito das aulas dele, acho ele muito didático e escolhi ele como orientador, já sabendo que provavelmente eu não ia conseguir ser tão orientada porque ele tem uma agenda muito corrida. E faz parte, né? Se eu quisesse um professor completamente acadêmico, que olhasse cada etapa do meu TCC, eu teria procurado um outro orientador. Eu realmente prefiro um pouco mais de flexibilidade mesmo. E, enfim, amanhã eu entrego. Eu preciso revisar os últimos 2 capítulos. Eu não quero deixar pra fazer isso amanhã, porque amanhã eu trabalho presencial, então eu não vou conseguir fazer isso direito de manhã, então ficaria muito pra depois do trabalho, assim. Então, eu realmente ia pegar pra fazer isso depois das 8 horas da noite, então acho que ia ficar muito apertado. Então, eu vou tentar ao máximo terminar essa parte agora e deixar amanhã só pra uma revisão final de formatação, conferir todas as referências bonitinho, a BNT e é isso. O meu TCC, vou colocar aqui. O meu TCC é sobre o Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo. O que é o Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo? Nada mais é do que um planejamento que o MP faz a partir de uma obrigatoriedade que foi imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que basicamente fala que a atuação dos ministérios públicos precisa ser planejada a partir de métricas técnicas, escuta social e tem que ter um ciclo. Então, de 4 em 4 anos, o MP vai lá, ele faz um estudo, um levantamento das regionais, por exemplo, do estado de São Paulo, e elenca prioridades. Então, por exemplo, na região do Vale do Ribeira, que é uma região com uma grande quantidade de povos tradicionais, quilombolas, lá o levantamento técnico, tanto de escutar os promotores quanto de análise dos casos mesmos que chegam ao MP, vão apontar alguma coisa, naturalmente vai apontar alguma coisa mais no sentido de aqui tá tendo uma certa discriminação, aqui tá tendo uma exclusão, disputa por terra, questão fundiária, umas questões assim. Não são as mesmas questões em termos de prioridade que, por exemplo, a região de Franca vai ter, a região de Campinas vai ter, que é uma região mais urbana. Não vai ser a mesma prioridade. As violações de direitos fundamentais são diferentes. Então, a gente tem direitos fundamentais, né, como gênero, e como espécie a gente tem, por exemplo, os direitos sociais. E na ideia de direitos sociais a gente tem, por exemplo, o direito à saúde. Só que o direito à saúde, a gente tem direito à moradia, enfim. E cada regional, dentro dessas possibilidades, vai elencar as prioridades, entendeu? O MP vai lançar pesquisas ali, escutas, tanto da sociedade quanto dos promotores, e também uma análise técnica, tipo uma análise estatística, para ver o que aquela regional mais precisa. Só que essa atuação que o MP vai fazer não é uma atuação processual apenas. É uma atuação extrajudicial, não só por meio de, sei lá, uma postura resolutiva, tipo, sei lá, mediação, alguma coisa assim. Não é nesse sentido de extrajudicial. É por meio de fiscalização. O que uma autora que eu citei, que se chama Yasmin Castro, chama de postura monitória, né, de monitorar mesmo, monitório do Ministério Público. Eu acho esse tema muito interessante, porque quando eu entrei para trabalhar no Ministério Público, eu achava que o Ministério Público era só prender... Não sei se eu posso falar isso. Eu achava que o Ministério Público era só sobre prender pobre. E na verdade não, mas essa é uma visão que muitos cidadãos têm, e posso garantir que o papo não é esse, cara. E quando eu cheguei lá, eu já caí numa secretaria de projetos institucionais e o promotor com quem eu conversei, que ia ser meu chefe ali, o olho dele já brilhou falando sobre projetos de combate ao racismo e, enfim, e o meu olho brilhou, eu fiquei super emocionada, eu achei aquilo lindo e é a menina dos meus olhos. Então eu decidi fazer o meu TCC sobre isso. Ele é um tanto descritivo, né? Então a gente faz uma análise, eu explico como funciona, comecei explicando sobre esse novo papel do MP, desde a Constituição de 88, retomando, né, voltando alguns passos, mostrando como que era o Ministério Público antes de 88, como que se deu essa evolução para o MP ser mais social, digamos assim, para se estruturar o terreno cultural. Então, a mentalidade dos promotores, a mentalidade institucional, em que ponto ela realmente conseguiu evoluir e mudar depois de 88, em que ponto ela ainda está um pouco com o pé na mentalidade pré-88, sem ainda ter a consciência da sua função social como Ministério Público, de maneira preventiva.
não só de maneira repressiva. Então, em vez do promotor, depois que o crime já aconteceu, ir lá e acusar o cara que é dependente químico de ter matado alguém quando estava sob efeito de substância, e tem que fazer isso se o crime foi cometido, mas ao invés disso acontecer, o MP vai lá e cria um projeto institucional em regionais que elencaram saúde mental e tráfico de drogas como prioridades nas suas regionais. O MP vai lá e cria um projeto, como, por exemplo, o projeto que eu cito no meu TCC, que é o Água que Corre Entre Pedras, que é um projeto que está em várias regionais de São Paulo, que cobra que as prefeituras tenham CAPs, RAPs, tenham estrutura para atender os dependentes químicos, para tratar os dependentes químicos e de maneira não estigmatizada, sabe? Então, é assim, incentivar os promotores a estabelecerem esses diálogos com a sociedade e ouvir a sociedade, se colocar como amigo da sociedade, alguém que está numa situação de vulnerabilidade que, como se sabe, muitas vezes leva a limites e até mesmo a situações criminosas, o MP se coloca como alguém para dar estrutura para que esse crime não ocorra, para que essas situações não ocorram. E, em última medida, isso desafoga o MP, isso desafoga o judiciário. As resoluções, as recomendações do CNMP é tudo ainda bastante recente, mas aponta para um caminho cada vez mais preventivo de atuação do Ministério Público. Não que o Ministério Público vai deixar de acusar, cumprir o seu papel ali repressivo, né? Não. Ainda vai ter persecução penal, ainda vai ter tudo isso. Mas é talvez uma atuação um pouco mais inteligente do MP para atingir os seus fins. Não dá para falar em regime democrático se ainda existe tanta desigualdade, tanta vulnerabilidade social. Então, se o MP é guardião, pelo que a Constituição falou, do regime democrático, em alguma medida, e da ordem social, da ordem jurídica, ele vai ter que fazer mais do que prender aqueles que cometem um crime, sabe? E mais do que acompanhar processos em que existam vulneráveis envolvidos. É mais do que isso, sabe? Não é virar um executivo da vida. Até porque o Ministério Público não é eleito, né? Ele tem que, em alguma medida, ser imparcial. Imparcialidade não significa passividade. Acho que é um tanto disso. Eu gostei muito da minha tese de TCC, mas confesso que eu gostaria de ter conseguido falar mais com o meu orientador, tirar mais dúvidas e dar um encadeamento melhor pro meu trabalho. Sabe quando você tem muitas ideias, só que você ainda não tem o hábito de estruturar tudo? Então, acho que algumas coisas são práticas mesmo. Eu não tenho, acho que, maturidade acadêmica ainda. Eu tô me formando, sou graduanda, não sou mestranda, não sou doutoranda. Não tenho maturidade acadêmica suficiente ainda para entregar um projeto que fale desse tema na profundidade que eu quero. Quem sabe numa pós, né? Dessa vez vai ser só o TCC, não sei se eu tiro 10, não tá do jeito que eu queria, estou insatisfeita, vou mexer nos últimos 2 capítulos agora, assim, de bico, entendeu? Porque não tá do jeito que eu quero, mas é meio que isso, e assim, gostei muito do meu tema. Quem sabe no futuro eu não tente melhorar e ampliar este estudo em uma pós, começar a redigir e mexer no restante. Porque acho que tá pra dar 11 horas. Vou fazer Duolingo e tomar cappuccino e mexer aí até acabar. Pra aí amanhã ser só os recortes finais. Só os recortes finais. Vamos lá. Gente, tô cansada. O meu Notion, onde eu organizo minha vida, tá pedindo socorro, que tem várias abas, várias coisas pra eu fazer, que estão paradas, porque eu preciso fazer o meu TCC. Acho que essa sensação é muito ruim. Tipo, você tem que quebrar a rotina pra fazer o TCC, porque assim, eu até coloquei o TCC na minha rotina, por um tempo, e aí depois eu achei assim, nossa, estou muito adiantada com o meu TCC. Vou dar uma sossegada. Eu tinha escrito 130 páginas, gente. E a galera falou, tipo, vou entregar com 70 páginas, 50. E o meu tava com 130. E aí eu falei, acho que eu passei um pouquinho, né? E aí eu vi que tava, em alguns momentos, tava um pouco redundante. Eu falei, vou enxugar, vou tentar não ser redundante. E aí agora tá com 80 páginas. Mas ainda falta revisar os últimos capítulos e concluir. Então, provavelmente, eu vou... Então, assim, eu vou revisar. E pode ser que eu tire algumas coisas, e aí acrescente outras. E algumas coisas meio desconectadas, eu não sei se vocês são assim também. Mas às vezes eu escrevo umas coisas e eu mudo a cor pra, tipo, saber que aquilo não é oficial. É meio que eu conversando comigo mesma
com a minha versão do futuro sobre aquele ponto pra eu melhorar, entendeu? Ou fazer alguma coisa no futuro. E aí ficou uma bagunça. E aí, às vezes, tem algumas partes que eu acho que eu arrumei, depois eu vou reler e tá meio... dá pra melhorar. Então, não sei se é muito perfeccionismo também, mas foi meio que isso. Eu, por um tempo, achei que eu tava muito adiantada. Eu tava com 130 páginas. Aí, aí eu fui fazer outras coisas. Quando eu fui ver, eu falei, vai rapidinho, tipo, 2 semanas eu vou terminar, tipo, de boa. E aí eu ia entregar hoje já, que hoje é o primeiro dia pra entregar. Nada a ver, gente, nada a ver. Peguei pra fazer, comecei a achar coisa pra mexer. E eu vou entregar amanhã no último horário. Não rolou. Vou fazer Duolingo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu Du. Eu coloquei essa figurinha aqui, ó, no Du. Tipo, dá pra você mudar, né? A figurinha Eita. A figurinha dos programas, dos aplicativos e tal. E aí eu coloquei essa aqui, no Duolingo. Pra mudar, é basicamente você vem aqui, ó. Peraí. Por exemplo, essas pastas aqui, eu que escolhi. Eu peguei no Pinterest. Você vai nas imagens, você copia a imagem ou o objeto da imagem. E aí você vem aqui, coloca obter informações e cola nesse ícone aqui, ó. Aí ele fica com o objeto que você recortou da imagem. Je suis absolument désolé. J'ai renversé ma boisson fraîche sur ton nouveau téléphone. J'espère qu'il marche encore. Plus personne dans l'hôtel. Maintenant, je comprends pourquoi c'était le seul qui n'était pas complet. Eba, olha, gente, inofensiva. Uhul, ó. Não fiz todos os dias. Mas tudo bem. Bora. Agora vamos de TCC. Uma vela. Pra abençoar um pouquinho aqui o momento, né? E bora. Então, vou pegar minha velhinha aqui pra me esquentar. Então, meu Deus, acho que eu apaguei, não. Já consegui colocar umas coisas aqui. Coloquei uma problemática a mais que eu identifiquei, que aí no final, o último capítulo é sobre uma análise geral dos resultados e, tipo, impasses que existem para o avanço desse planejamento, né, geral de atuação. E aí, enfim, são muitas coisas, assim. Eu faço um TCC bem elogioso, mas porque, assim, não dá também pra pegar e ficar falando, tá tudo errado, tal. Porque é uma coisa nova, sabe? É algo novo. Então, em algum sentido, é esperado ter dificuldades. Então, assim, eu não vou ficar tacando pau no projeto, porque o ponto não é esse. O ponto é de que o PGA é pioneiro. Planejamento antecipativo, preventivo, resolutivo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E acho que, assim, faz sentido fazer toda a construção histórica e no último capítulo apontar ali alguns entraves que ainda existem para efetivação e depois concluir mostrando o quanto que tudo isso é recente, retomando tudo, as coisas que se tem a melhorar, mas com uma perspectiva positiva, sabe, de tudo isso. Talvez não seja um TCC super crítico, super nossa e tal, realmente é elogioso em alguma medida, mas falta parâmetro, falta métrica, acho que falta técnica, porque o MP tá aprendendo a ser... Primeiro, o MP tá aprendendo a ser de fato resolutivo para a sociedade. Há não muito tempo atrás, o MP ainda era muito vinculado a elites específicas, a executivo, sabe? A história não foi legal, não foi interessante para o Ministério Público atuar dessa forma. Então, que ele tá tendo um período mais duradouro de poder se colocar e de ter essa autonomia e também de ter atribuições democráticas, que é mais recente, é realmente recente, tipo assim, de estar tendo esse período para se estruturar dessa forma, é tudo novo. E justamente por ser novo, não tem doutrina suficiente sobre isso, não tem... até porque não foi, como o meu próprio TCC mostra, não foi uma construção que no século passado o Ministério Público lutou muito para ser essa figura autônoma. Na verdade, foi uma disputa política na Constituinte para colocar o Ministério Público com essa função, tanto que não é unânime.
muitos promotores no momento ali não gostariam que o Ministério Público fosse assim tão social, digamos. Mas tem que ser elogiado. Eu não vou chegar aqui metendo o pau no PGA, se o PGA é uma super evolução. A gente tem que ser otimista em relação a isso. E vou deixar o último capítulo, que vai ser o maior, o 5º, vai ter umas 20 páginas, assim, que eu vou apontar 7 entraves, assim, 7 impasses ainda identificados no PGA, que eu consegui identificar analisando historicamente, normativamente, né, então as resoluções e tal, e meio que culturalmente também. Tem dados para falar, o PGA tem mudado realidades. E o PGA parece ser o método mais avançado ou condizente com a visão democrática do MP até agora. Acho que isso é possível dizer. Mas que ele é uma ferramenta única e tal. Não dá para dizer, até porque não teve adesão suficiente por parte dos promotores, nem por parte da sociedade, nem por parte, entendeu? Então, calma. É um tema legal para falar, mas é um tema com muitas lacunas ainda, que ainda tem que se mostrar muito. Talvez por isso eu ainda não tenha talvez por isso que não tenha tanta abordagem acadêmica ainda. Mas só vai ter abordagem acadêmica fazendo abordagem acadêmica. Então, um pouco disso. Vai ter experiência indo lá e trabalhando. Pois é, vai ter abordagem acadêmica eu pegando, fazendo TCC aqui, outra pessoa indo lá fazendo seu doutorado sobre isso. E assim a gente vai construindo, entendeu? O relógio acabou de me lembrar que agora é Dia dos Namorados. Aí uma coisa que eu fiquei revoltada, eu mandei o meu trabalho, assim, que eu já fiz até agora, pra uma amiga, né? E aí ela falou assim, amiga, onde você colocou travessão, tenta tirar, porque a banca às vezes acha que é IA. Só que, cara, eu uso muito travessão, porque eu acho que o travessão tem a sua função, uma função muito própria na construção, quando você vai escrever. Porque quando você vai escrever, se você separa tudo por vírgula, fica bagunçado. Você vai escrever um período mais longo, fica bagunçado. Se você usa o travessão, você consegue separar aquele período, às vezes até em 3 partes. Tipo assim, o começo, aí recorta o meio ali, e o final. E no começo e no final, você pode colocar vírgulas de boa, você consegue entender que é dentro desse espaço do travessão que vai ter ali alguma coisa a mais, alguma coisa que, em algum sentido, tem alguma independência do que tá sendo dito fora do travessão, sabe? Ou então dá pra se tirar aquilo dali e se entender só o que tá fora do travessão. Então o travessão tem uma função. Que só com a vírgula não dá. Às vezes parece que você tá elencando coisas. E às vezes você quer separar. Então, assim, é difícil, porque eu coloquei muito travessão no meu texto. Porque pra mim o travessão é importante. Mas não pode ter travessão direito, porque a banca vai achar que a gente tá usando IA. E é assim que a IA destrói a minha vida. Porque IA usa travessão. Sabe quem que me ensinou a usar travessão? A língua portuguesa. A FUVEST me ensinou a usar travessão. Ai, gente, sério, acho que nada a ver isso aí. Poxa, tipo, talvez realmente a IA use muito travessão, não sei, mas eu uso muito travessão também e eu vou ter que mudar o meu estilo de escrita porque IA... Ai, gente, distopia, sério, parece uma distopia isso, uma distopia. Gente, fica aqui pertinho, bem aqui perto. Seguinte, agora é 1h da manhã e 2 minutos. Eu estou exausta, mas eu adorei. Tipo assim, eu tô relendo algumas partes que eu não revisei direito. Como eu falei, eu saí escrevendo e aí eu fiquei com 130 páginas. E aí depois eu saí cortando. Tudo que eu falava assim, aqui tá um pouco demais. Ou essa ponta aqui eu escrevi porque eu achei interessante. Mas agora tá mais a título de curiosidade, sabe? Não contribui tanto com a tese. É mais um adendo, assim, ajuda a enfeitar um pouco a redação ou a temática ali, mas não ajuda a provar o ponto que eu quero provar ou mostrar o que eu quero mostrar, e tem que ser um pouquinho mais objetivo sair cortando. Só que quando sai cortando, você fica com um TCC Frankenstein, né? Então eu estava com um TCC Frankenstein há muito tempo. Tipo, meu TCC, 130 páginas, totalmente Frankenstein. Então, o dedo de um, mão de outro, nariz de um, tudo
tudo bagunçado, assim, jogado. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar as partes, deixar tudo no mesmo sentido ali, pra ficar fluido, né? Ficar uma leitura mais fluida, coerente e coesa. E aí eu tava cortando essas partes e relendo e juntando. E aí ficou muito, tipo, depois eu reli a versão final desse capítulo, que é o capítulo do estudo de casos do lago que corre entre pedras, na região de Franca e Campinas. E tá tão bonitinho, gente, eu achei que tava tão fluido, tipo, uma sessão, um subtópico se linka com o outro, assim. Então fica assim você tem aquela sensação de satisfação enquanto você lê, sabe? Eu pelo menos senti isso. E agora eu tô satisfeita. Estou satisfeita porque eu que fiz isso. Então eu tô tipo assim, caraca, amei. Dá uma grande vontade realmente de fazer uma pós. Eu não sei se o TCC existe com essa função, porque honestamente eu sou contra a existência do TCC. Porque eu acho uma coisa muito aberta, assim, pelo menos na minha faculdade eu achei uma coisa aberta. Cada orientador pede a coisa de um jeito, cada orientador orienta de um jeito. O que eu tô sentindo agora é vontade de, porque eu gostei muito do tema. Se a pessoa odeia o tema e tem que escrever sobre ele, a pessoa sai querendo nunca mais entrar numa faculdade, eu acho. Mas porque eu gostei do tema, eu tô ficando com a vontade de fazer pós. E aí essa é a minha dúvida. Será que a única função do TCC é incentivar a gente a fazer pós? Ou então a desestimular a gente já, assim, matar o nosso sonho de fazer pós? Porque foi o único... Assim, eu não estou achando que eu sou uma pessoa que sabe escrever bem. Então, se for isso, assim, testar se você sabe escrever bem, não sei. Ah, e se você tem um raciocínio jurídico, acho que a ideia do raciocínio jurídico faria algum sentido, assim. Mas se você tá no 5º ano e você não sabe desenvolver um raciocínio jurídico, tem alguma coisa muito errada, sabe? Tem alguma coisa muito errada. Talvez seja possível, mas eu acho que é muito difícil, gente. Mas eu sei que TCC, assim, é uma coisa muito... Agora que eu tô fazendo, tá ficando bonitinho, tô começando a ficar meio assim, até que é legal, mas também não vejo aquele propósito nisso. Assim, às vezes pra pessoa que poderia descobrir um gosto pela área acadêmica, o TCC, por geralmente ser tão diverso, assim, tipo, cada orientador faz de um jeito, cada aluno, cada não sei o quê, às vezes a nota, às vezes nem sempre é justa também, já ouvi falar de umas coisas assim. O TCC, às vezes, acaba até desestimulando. Então, se a pessoa tinha alguma chance de dar uma chance pra área acadêmica, ela começa a pensar sobre isso no 5º ano, né, aquela nostalgia e tal, essa vontade é completamente, às vezes, morta, assassinada pelo TCC. Então, não sei, é um pouco agridoce, assim, o TCC pra mim. Agridoce. E é isso, né? Tô falando disso, 1h da manhã, sendo que hoje é o dia dos namorados, amanhã eu trabalho presencial, a vida não tá fácil, não tá fácil. Passar o dia dos namorados, não namoro, sem namorado, fazendo TCC e trabalhando presencial. Olha só, gente. Difícil. Sexta-feira ainda, sexta-feira. Então, assim, é isso. Às vezes eu tô vivendo essa experiência e tô falando, nossa, acho que talvez eu devesse fazer pós. Porque talvez eu me odeie, né? Talvez tenha esse fator. Porque talvez eu me odeie, gente. Mas, bom, terminei o 4º capítulo de revisão. Agora eu tô na página 51 de 74. O último capítulo é o mais longo, que é o 5º. É o 5º capítulo. Ele vai ser mais longo, ainda tem que trabalhar os pontos dele. Coloquei aqui coisas que eu preciso colocar ainda nesse capítulo. Aqui eu coloquei, tipo assim, uma recapitulação pra fazer, porque acho que nessa ideia de conseguir fazer uma escrita mais fluida, é interessante conseguir linkar um capítulo ao outro, né? E aí, no capítulo anterior, eu falei do estudo de caso. Então, agora, para poder fazer as críticas e fazer uma análise um pouco mais crítica do plano e falar, ó, isso aqui acertou, isso aqui errou, e tem que mexer nisso. Eu vou fazer uma recapitulaçãozinha, né? E eu coloquei aqui os pontos que eu quero fazer dessa recapitulação. Então, mostrar como a essa atuação democrática do MP ela é recente, a autonomia institucional também é recente, o planejamento institucional também é uma ideia recente, as tecnologias e a racionalização técnica também é recente, então tô falando assim de levantamento de dados, uso de IA, todas essas coisas, é tudo muito recente. Na vida, assim, no geral, no mundo é recente, e pro setor público é recente, pro MP é recente. Cultura institucional ainda tá em construção, falar um pouco sobre a escuta social, sobre a diversidade, né, interna do estado de São Paulo, e também como que ainda existe um certo apego a indicadores numéricos e não transformadores, né? E, enfim, tudo isso foi tratado nos capítulos anteriores, e eu vou fazer essa retomada. Limpar algumas coisas que ficaram meio Frankenstein, e vou
terminar. E depois do trabalho é só formatação. Xandão, por favor, me dê uma nota boa, porque olha... E o tema é muito bom. O tema merece um 10. Não, talvez não dê um 10 por mim, porque eu não tenho muito a aprender. Não tenho muito a aprender ainda. Se eu ganhar um 10, eu acho que eu vou ficar metida. Se eu reprovar também, eu vou ficar depressiva. Mas assim, se eu ganhar um 10, eu vou ficar metida. Ai, gente, vou lá, né? Tipo assim, eu tô pilhada agora, que eu... Enfim, eu vou anotar no meu iPad, que tem essa capinha linda. Vou deixar o link pra vocês dessa capinha. Não tem só pro meu iPad. Meu iPad é o iPad 11, normal, não é o Air nem nada. Eu comprei na Shein. Chegou... Ai, demorou acho que umas 2 semanas pra chegar, viu? Demora mais na Shein, porque veio de fora também. Mas... Ela é ótima, essa capinha é ótima, tem lugar pra colocar caneta. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, na legenda, descrição. Sem falta, porque eu sei que às vezes eu falo, vou deixar o link ali, aí eu esqueço, aí vocês ficam me cobrando. Cadê o link? E, gente, vou deixar. Até porque eu não consigo... tipo, toda vez que eu olho pro meu iPad, eu... Calma que a câmera tá me esquecendo. Toda vez que eu olho pro meu iPad, eu fico pressionando a minha capinha, então eu não vou esquecer dela tão fácil. Eu vou escrever aqui, eu tenho a minha agenda normal, que eu já uso ela há um tempo, que eu uso ela assim, né, ela é na vertical, ela é ótima e tal. Mas, eu tô tentando levar menos coisa na bolsa. E eu não tenho muita coisa pra fazer amanhã no geral, tipo, eu até teria aula, mas eu vou faltar nas aulas de manhã, vou faltar, tipo, só vou pisar na faculdade pra bandejar, comer no restaurante universitário. Eu não vou precisar levar tanta coisa, e aí eu realmente, tipo, vou querer levar quase nada, então eu vou levar só o iPad. E aí aqui no iPad eu tô com uma agendinha que eu tô usando meio que agora emergencial, porque aí qual que é a lógica? Eu consigo acessar do GoodNotes direto no meu celular. E aí, enfim, eu consigo ter controle da minha agenda, digamos assim. Eu consigo ter controle da minha agenda em qualquer lugar, sabe? Então, eu acho que, por enquanto, fazer a agenda assim tá dando certo. Até porque a outra agenda ali, ela é grande, né? Então é isso. Tipo assim, se eu tivesse muita coisa pra fazer e precisasse de todo esse espaço que essa agenda tem, eu estaria levando essa agenda. Mas como o meu foco agora tipo, tá muito limitado, não tô estudando pra concurso, não tô estudando pra faculdade, apesar que semana que vem é semana de prova, vou mostrar pra vocês o meu estudo. A minha vida tá um caos, eu só tenho pensado em TCC. Se vocês separarem aqui atrás, o meu quarto tá uma bagunça. Porque eu fui pro Interusp, voltei e nem desfiz as minhas malas. Eu voltei no domingo à noite, amanhã é hoje é sexta-feira, né, de madrugada, e eu não desfiz as malas. Não lavei as roupas, tá tudo bagunçado, tem coisa que eu ainda nem tirei do carro, entendeu? Eu tô assim só sobrevivendo, cuidando das minhas costas, tô indo pro Pilates pelo menos, porque também senão eu não consigo nem ficar sentada pra estudar e redigir as coisas. Mas assim, gente, realmente eu tô 100% TCC. Mas eu já tô num nível tão assim, tipo, eu não tenho nem memória, nem energia mental pra ficar agoniada porque as coisas estão desorganizadas. Tipo assim, eu estou pensando assim, vou entregar isso, e aí o restante das coisas voltam a importar. Aí eu vou falar, caraca, minha casa tá uma bagunça, eu sou um minúde, como que eu deixei chegar nesse estado? Por causa do TCC. Mas isso só vai ser problema pra Amanda do futuro. A Amanda de agora não sabe que o TCC deu certo, que no final deu tudo certo. A Amanda de agora só pensa no TCC e em gravar vlog pra vocês, porque vocês também são prioridades aqui, né, pra nós. Mas quando que eu vou conseguir editar esse vlog, isso realmente é uma incógnita. Isso é uma incógnita, assim. Mas, bom, vou escrever aqui coisas pra fazer amanhã, inclusive coisas do próprio TCC pra fazer amanhã que ficaram faltando. Então, bom dia, gente. Vocês vão ter que perdoar. Tá tudo uma bagunça. Mas tô saindo atrasada de casa. O que acontece? Tá chovendo, então eu percebi que eu teria que sair mais cedo. Dormi 2 horas da manhã, depois das 2 da manhã que eu fiquei muito ansiosa. Então eu já acordei, me arrumei e tô saindo pra não chegar atrasada no trabalho. E aí na hora do almoço eu vou mexer no meu TCC lá na ProAluno, que é um lugar na faculdade que tem computador pra poder trabalhar, estudar. Assim estou eu. Essa daqui é de frio. E ela é peluciada por dentro, que eu acho que só assim mesmo pra eu não passar frio, porque hoje tá bem frio o dia. Vou fazer café, vou colocar num copo pra tomar assim no carro mesmo. E é isso. Vou mostrar pra vocês. Eu uso esse café aqui. É o expresso da Pilão. Então eu fiz esse super café, tomei no caminho pro trabalho e na hora do almoço
vi toda a formatação, depois trabalho também, mexi mais um pouco pra finalizar. E realmente, gente, entreguei no último horário. Falando assim já, depois de ter entregue tudo enquanto eu edito esse vídeo, que como eu falei, demorei um pouco pra conseguir ter tempo pra editar. Eu preciso falar pra vocês, até pra comemorar com vocês, que a banca me deu 10. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeita e realmente, assim, eu gostei bastante de fazer a pesquisa. Vou tentar pesquisar mais, vou olhar agora pra pós e vou mostrar isso pra vocês. Se você já fez TCC e teve uma experiência parecida ou diferente, comenta aqui embaixo como que foi, porque aparentemente TCC é realmente, assim, uma experiência. Então conta aí pra eu saber também, conta se você faz pós também pra me inspirar e até o próximo vídeo.